Segundo Reis 7. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada, por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então, disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então, os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora, eu vos direi o que é que os Círios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfoimados. Por isso, saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então, os tomaremos vivos e entraremos nela. Então, um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos Círios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os Círios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então, saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e, assim, se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada, por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha, por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu.